Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e 37, que diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, esse é o texto do nosso estudo bíblico de hoje, desta quinta-feira. E no estudo passado que nós fizemos lá do templo, lá da igreja, nós vimos que pela segunda vez no livro de Atos, lá no capítulo 4, versículo 32 a 36, Lucas, o escritor sagrado, ele fala sobre como era a vida dos convertidos. Então, o que foi que Lucas falou sobre os primeiros convertidos, aquela igreja primitiva lá em Jerusalém? Ele disse que era o coração e a alma de todos. Isso significa dizer que havia união. E nós falamos na quinta-feira passada que a união entre os irmãos, ela é muito importante, ela deve ser cultivada e ela é um mandamento do Senhor. Tem que haver união entre nós, como irmãos em Cristo, como servos de Deus, como participantes da mesma comunidade, de fé. Lucas, ele também diz que havia solidariedade. Havia solidariedade. Ele diz também que os apóstolos testemunhavam da ressurreição de Jesus com grande poder. E por causa da solidariedade que havia entre os irmãos, não existia naquele momento, naquela igreja primitiva lá em Jerusalém, necessitados entre eles. Por quê? Porque, por serem os crentes de um só coração, eles estavam conscientes dos necessitados na igreja e ajudavam, vendiam suas propriedades, davam o valor aos apóstolos para que se distribuísse a cada um de acordo com a necessidade, Então, havia essa solidariedade e por causa dessa solidariedade não havia nenhum necessitado. Então, esse trabalho que eles faziam de vender suas propriedades, dar o dinheiro para os apóstolos, e os apóstolos, com aquele dinheiro, ajudavam os necessitados, esse ato era voluntário. Ninguém era obrigado a vender suas propriedades, mas eles faziam isso de maneira voluntária, No texto de hoje, nós lemos agora em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, lemos que Barnabé vendeu uma propriedade e entregou o valor da venda aos apóstolos. Então, no estudo de hoje, nós vamos ver quem foi Barnabé, Quem foi Barnabé na Bíblia?
esse personagem que diz aqui em Atos dos Apóstolos que ele vendeu uma propriedade e ele deu o dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos pudessem acudir os necessitados da igreja. Então, Barnabé, a primeira coisa que nós sabemos sobre ele é que ele foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém. A segunda coisa é que ele era um levita. O que é um levita? Um levita não é, como se pensa hoje, aquela pessoa que canta na igreja. Hoje tem esse costume, né? Quando alguém canta ou toca na igreja, em muitos lugares por aí diz assim, fulano é levita, né? Isso não é bíblico. Levita não é quem canta na igreja. Quem canta na igreja é músico, é cantor, é o irmão que louva a Deus. Mas o que é um levita? O levita, ele é, ou ele era, né? Uma pessoa, se fosse do sexo masculino, ele era uma pessoa, um homem, que pertencia à tribo de Levi. Levi era um dos 12 filhos de Jacó, né? E da tribo de Levi, Deus escolheu Moisés para libertar o povo de Israel do Egito e escolheu Arão para ser sumo sacerdote dos israelitas, e todos os homens descendentes da tribo de Levi, eles tinham algum trabalho, alguma obrigação relacionada ao templo. Primeiro ao tabernáculo no deserto, depois ao templo, quando o templo foi construído. Então, qual era o trabalho dos levitas, né? O trabalho dos levitas era auxiliar os sacerdotes, que também eram levitas, auxiliar os sacerdotes na preparação dos sacrifícios. Na época do tabernáculo, era montar e desmontar o tabernáculo e transportar o tabernáculo, né? Cuidar da organização, da limpeza do templo, do tabernáculo. Então, os levitas, eles eram obreiros na obra do tabernáculo e depois do templo, né? Então, esses eram os levitas. Então, Barnabé, ele era um levita. Não tem nada a ver com as pessoas que cantam hoje na igreja. Na época do Antigo Testamento, quando havia o tabernáculo, quando havia o templo, os levitas também trabalhavam na parte de música, mas não é porque os levitas, eles também trabalhavam na parte da música, no culto do Antigo Testamento, que a gente pode chamar os cantores das igrejas hoje de levita. Então, eu espero que isso tenha ficado claro. Então, Barnabé, ele era um levita, ele era originário de uma família sacerdotal, né? E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23 e 24, diz que em algum momento da vida de Barnabé,
depois de convertido, Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para a cidade de Antioquia, né, para ver lá em Antioquia o andamento da igreja que se formava ali naquele lugar. E no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23 e 24, nos fala sobre as características de Barnabé. Diz que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, é assim que a Bíblia descreve o caráter de Barnabé. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Logo, esse texto, ele nos dá um indicativo de que uma pessoa cheia do Espírito Santo e de fé é uma pessoa boa, porque a bondade é um fruto do Espírito Santo. Uma das características do fruto do Espírito Santo é a bondade. Então Barnabé ele era um homem bom, uma boa pessoa, uma pessoa alegre, uma pessoa altruísta que gostava de ajudar os outros, uma pessoa que não era, como se diz aqui em Minas Gerais, né, sistemática, era uma pessoa aberta, dada, né? Certamente gostava de conversar, muito espirituoso, tratava todo mundo muito bem, né? Então, esse era Barnabé, uma boa pessoa, um homem bom. E Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele faz questão de dizer isso a respeito de Barnabé. Barnabé, ele era primo de João Marcos. Quem foi João Marcos? João Marcos foi o evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, João Marcos e Barnabé, eles eram primos, né? E Maria, a mãe de Marcos, ela pode ter sido tia de Barnabé ou pode ter sido prima de Barnabé. Se ela tivesse sido tia de Barnabé, então Barnabé era primo de Marcos em primeiro grau. Caso a mãe de Marcos fosse prima de Barnabé, então Barnabé era primo de Marcos em segundo grau. Mas lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, diz que Barnabé ele era primo de Marcos, né? Lá está falando sobre a mãe de Marcos, chamada Maria, onde a igreja se reunia na casa dela. O nome verdadeiro de Barnabé era José, né? José era o nome dele. Barnabé era um apelídio, um nome que foi dado a ele pelos apóstolos. Os apóstolos chamavam ele de Barnabé, mas o nome dele era José, né? E o que significa o nome Barnabé? Barnabé significa filho da consolação, ou aquele que consola, né? Talvez por causa do caráter de Barnabé, de ser uma pessoa boa, que gostava de ajudar os outros, que tratava todo mundo bem, né? Provavelmente Barnabé era aquele que era amigo de todo mundo, que dava uma palavra de ajuda, de apoio, de consolação, de encorajamento. Então,
Talvez por causa dessa característica dele, os apóstolos deram esse apelido, esse nome para ele, né? Barnabé, que significa filho da consolação, ou aquele que consola, né? Então, Barnabé, ele aparece também no livro de Atos dos Apóstolos, sendo um bom companheiro para o apóstolo Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 27, diz que depois que Paulo se converteu, a gente conhece a história do apóstolo Paulo, que antes ele era conhecido como Saulo de Tarso, e antes da sua conversão, na época que ele era o Saulo de Tarso, ele era um perseguidor da igreja, mas ele se converte indo para a cidade de Damasco com o objetivo de prender os crentes, perseguir a igreja, e no caminho ele tem uma visão de Jesus e ele cai de seu cavalo, fica cego, ouve Jesus falar com ele, e aí Saulo de Tarso, ele se converte, ele passa por uma transformação, entrega a sua vida a Cristo, e de Saulo de Tarso ele passa a ser Paulo, o apóstolo Paulo, né? Então, 3 anos depois da conversão de Paulo, a igreja em Jerusalém, principalmente, tinha muita desconfiança se realmente Saulo de Tarso havia se convertido, né? Eles achavam que Saulo de Tarso, que agora era Paulo, estava fingindo que se converteu para poder se infiltrar com mais facilidade no meio da igreja. Então havia esse medo. Mas Barnabé, ele não teve esse medo. Ele pensou diferente. E o que foi que Barnabé fez? Barnabé levou Saulo de Tarso até os apóstolos lá em Jerusalém, e Barnabé ele fez essa ponte entre Paulo e os apóstolos, né? E Barnabé deu esse testemunho e disse: olha, esse homem, Saulo de Tarso, agora ele não é mais o mesmo homem. Agora realmente ele é um crente, ele é um convertido. Então Barnabé fez essa ponte, né? Trouxe Saulo de Tarso até os apóstolos e testemunhou a favor de Saulo de Tarso, que agora era Paulo, e Paulo foi aceito na igreja através da ajuda de Barnabé, né? Então Barnabé ele foi muito importante na vida do apóstolo Paulo e também no ministério do apóstolo Paulo, né? Diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que quando Barnabé foi enviado para a cidade de Antioquia para ajudar a igreja ali em Antioquia, Barnabé viu que aquela igreja necessitava de mais pessoas para trabalhar, de mais obreiros para trabalhar na igreja. E o que foi que Barnabé fez? Ele foi buscar Paulo e trouxe Paulo para a igreja de Antioquia para ajudar no ministério daquela igreja. E ali diz que Paulo ele era naquela igreja tanto um mestre, um professor, como também um profeta.
Então, o ministério de Paulo começou ali na igreja de Antioquia, também com o apoio de Barnabé. Então, Barnabé se tornou um grande amigo de Paulo. E dali, dali da igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo, ele disse que a igreja deveria enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária, na primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé foi junto. E Barnabé, ele era o líder daquela expedição missionária, né? Embora a gente fala sobre a primeira viagem missionária de Paulo, mas na primeira viagem missionária de Paulo, o líder daquela empreitada missionária era Barnabé, né? Que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 36 ao 40, né? E então nós vemos a importância de Barnabé, a importância que ele teve como crente, como servo de Deus, como um homem bom, como um homem cheio do Espírito Santo, como um amigo de todos, como aquele que sempre tinha uma boa palavra, uma palavra de apoio, uma palavra de consolação, aquele que sempre encorajava os outros, como ele encorajou o apóstolo Paulo, fez com que os apóstolos de Jerusalém recebessem Paulo na igreja. Depois Barnabé encaminha o início do ministério de Paulo lá na cidade de Antioquia. Depois Barnabé, como líder da primeira viagem missionária, ele é companheiro de Paulo até certo ponto da viagem, né? Então, esse homem, esse personagem da Bíblia, é alguém que nós devemos olhar para ele, para a sua vida, para as suas características e imitar, né? Que assim como Barnabé, eu, você, também possamos ser pessoas boas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de fé, pessoas que são amigas em toda hora, em todo momento, pessoas que tenham sempre uma palavra de encorajamento para aqueles que estão desencorajados, uma palavra de consolo para aqueles que estão desconsolados, que nós sejamos pessoas altruístas, prontas a ajudar, mesmo que para isso a gente tenha que fazer algum esforço, mas que a gente sempre esteja pronto a ajudar, a acolher, a dar um voto de confiança, né, para os nossos irmãos em Cristo. Então a vida de Barnabé é uma vida inspiradora, uma vida que nos desafia para que nós imitemos o caráter, a atitude desse homem, desse irmão em Cristo Jesus, né? Lá da igreja primitiva do primeiro século. E hoje, fechando o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vimos um pouco da biografia de Barnabé e durante os estudos de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver novamente mais coisas sobre ele, né? Mais coisas sobre José, apelidado pelos apóstolos de Barnabé.
levita natural da ilha de Chipre, que vendeu uma propriedade, deu o dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos repartissem entre os necessitados. Certamente, essa atitude de Barnabé inspirou outras pessoas a fazer o mesmo. Inclusive, no capítulo 5, que é o próximo capítulo, nós vamos ver de um casal que provavelmente, inspirados, pelo exemplo de Barnabé, eles quiseram fazer o mesmo, só que no final das contas eles não tiveram a mesma atitude, o mesmo espírito de Barnabé, Eles fizeram, mas erraram o alvo, Eles não fizeram como Barnabé fez, embora eles tentaram imitar Barnabé, mas não fizeram exatamente igual. Mas que nós façamos exatamente igual a Barnabé nas suas atitudes, no seu caráter, no seu trabalho, na sua disposição em ajudar e em servir ao Senhor com alegria. É isso que nós devemos fazer sempre. Servir ao Senhor com alegria. Então, esse é o estudo de hoje e que Deus abençoe os irmãos, Eu estou gravando também esse estudo, além de estar compartilhando aqui ao vivo pelo Google Meet, está sendo gravado também para passar no YouTube. Tá certo? Vamos orar encerrando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que vem ao encontro do nosso coração. Ó Deus, obrigado porque nós podemos ver no estudo de hoje a respeito desse homem, ó Deus, que com a sua vida e com as suas atitudes deixou um bom exemplo de como cada um de nós, os teus servos, devemos ser e devemos nos comportar. Abençoe, Senhor, cada irmão que está nessa reunião online, através do Google Meet. Abençoe também cada um daqueles que vão assistir, ó Deus, esse estudo através do YouTube. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, a primeira igreja batista de Patrocínio. Conceda-nos, Senhor, mais da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor. Ó Deus, tudo isso nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém.